A sala de cirurgia é iluminada por luzes frias e brancas, enquanto Ana ajusta o bisturi em suas mãos firmes. O silêncio é quebrado apenas pelo som ritmado dos monitores cardíacos e pela respiração controlada da equipe médica. Seu jaleco está impecável, mas seus olhos revelam uma exaustão que vai além das longas horas no hospital. Enquanto costura a pele de um paciente, ela sente o peso do silêncio que carrega consigo. Em casa, seu marido, Gustavo, espera-a com um sorriso falso e palavras cortantes. Ana sempre foi uma mulher admirada por sua habilidade e dedicação. Desde que se formou como cirurgiã plástica, tornou-se referência em reconstrução facial, especialmente para vítimas de traumas graves. No hospital, era conhecida como a artesã da vida, alguém capaz de devolver identidade a quem a havia perdido. Mas, por trás dessa máscara de profissionalismo, Ana escondia cicatrizes que ninguém podia ver. Sua vida pessoal era um labirinto de medo e dor, onde Gustavo, um advogado bem-sucedido e charmoso, desempenhava o papel de algoz. Gustavo era o tipo de homem que sabia manipular as pessoas ao seu redor. Na frente dos outros, ele era o marido perfeito, atencioso e carinhoso. Mas, quando as portas se fechavam, ele transformava-se em um tirano. Controlava cada detalhe da vida de Ana, o horário em que ela chegava ao trabalho, o dinheiro que gastava, as roupas que vestia. Qualquer deslize, por menor que fosse, resultava em gritos, insultos ou até mesmo agressões físicas. Ana tentava justificar o comportamento dele, dizendo a si mesma que ele estava sob pressão no trabalho, que era apenas um momento ruim. Mas, no fundo, sabia que aquilo não passava de mentiras que contava para si mesma. Ela se lembrava de quando tudo começou. No início do relacionamento, Gustavo parecia ser o homem dos sonhos. Educado, charmoso, apaixonado. Ele a cobria de elogios e flores, fazendo-a sentir-se especial. Mas, aos poucos, o controle começou a aparecer. Primeiro, eram pequenas coisas. Ele não gostava de como ela se vestia para sair com os amigos. Depois, começou a questionar quanto tempo ela passava no hospital. A princípio, Ana achava que ele estava preocupado com ela, mas logo percebeu que era possessividade disfarçada de amor. Uma vez, durante uma festa de aniversário de um colega de trabalho, Gustavo ficou furioso porque ela demorou mais tempo do que ele esperava conversando com outro médico. Quando voltaram para casa, ele a acusou de flertar com o colega na frente de todos. "Você sabe o que isso faz comigo?" ele gritou, empurrando-a contra a parede. Foi a primeira vez que ele a machucou fisicamente. Ana chorou a noite inteira, prometendo a si mesma que nunca mais faria nada para provocá-lo. Mas, como sempre acontece nesses casos, o ciclo de violência só piorou. Agora, anos depois, Ana mal reconhece a mulher que era antes de conhecer Gustavo. Ela aprendeu a andar na ponta dos pés, evitando qualquer coisa que pudesse desencadear sua raiva. Tornou-se mestre em esconder os hematomas com maquiagem, em inventar desculpas para os colegas quando precisava faltar ao trabalho após uma noite particularmente difícil. No hospital, continuava sendo a profissional exemplar, a cirurgiã que salvava vidas e reconstruía rostos. Mas, em casa, era apenas uma sombra de si mesma. Naquela noite, após um dia particularmente estressante no hospital, Gustavo explode em um acesso de raiva quando Ana serve o jantar alguns minutos atrasado. Ele entra na cozinha como um furacão, os olhos faiscando de fúria. "Você não consegue nem fazer uma coisa simples direito", ele grita, jogando o prato de comida no chão. Antes que Ana possa reagir, ele a agarra pelo braço e a empurra contra a parede. O impacto faz com que ela bata a cabeça, deixando-a tonta por alguns segundos. Ele aperta ainda mais forte, suas unhas cravando na pele dela, enquanto sussurra ameaças em seu ouvido. "Você sabe o que eu poderia fazer com você, não sabe?" Ana chora em silêncio, prometendo a si mesma que nunca mais permitirá que ele a machuque assim. Mas, como sempre, a culpa e o medo a paralisam. Quando Gustavo finalmente a solta, ela cai no chão, tremendo. Ele sai da cozinha sem dizer uma palavra, como se nada tivesse acontecido. Ana permanece ali por um longo tempo, abraçando os joelhos, tentando recuperar o fôlego. Enquanto se olha no espelho do banheiro, Ana percebe algo diferente nos próprios olhos, uma centelha de determinação. Ela sabe que não pode continuar vivendo assim. Mas o que fazer quando todas as portas parecem fechadas? Como alguém tão forte no hospital pode ser tão frágil em casa? Ana fecha os olhos por um momento, tentando imaginar como seria sua vida sem Gustavo. Será que ela teria coragem de dar o primeiro passo? Ou continuaria presa naquela teia de medo e submissão? Ela pensa nas mulheres que atende no hospital, vítimas de violência doméstica, que chegam com ferimentos visíveis e invisíveis. Quantas delas também se perguntam se existe uma saída?
No fundo, Ana sabe que há algo dentro dela que ainda não foi quebrado. Talvez seja a hora de usar essa força para mudar sua própria vida. Mas o caminho à frente parece assustador, cheio de incertezas e riscos. E, enquanto ela se deita na cama ao lado de Gustavo, fingindo dormir para evitar mais uma rodada de perguntas e acusações, ela se pergunta: será que algum dia encontrará a coragem de enfrentar o monstro que vive dentro de sua casa? Ana fecha os olhos, tentando afastar os pensamentos sombrios. Mas, no fundo, ela sabe que algo precisa mudar. A questão é: será que ela terá forças para fazer isso antes que seja tarde demais? Na sala de espera do hospital, uma jovem chamada Laura está sentada com o rosto coberto por curativos. Seus olhos estão inchados de tanto chorar. Ana a observa discretamente enquanto caminha pelo corredor. Há algo na postura encurvada de Laura que ecoa sua própria dor. Laura tem apenas 24 anos, mas parece muito mais velha. Ela chegou ao hospital após seu companheiro tentar estrangulá-la durante uma discussão banal sobre dinheiro. Os médicos disseram que ela teve sorte. Poderia ter morrido. Agora, ela precisa de cirurgias reparadoras para corrigir os danos causados pelos golpes. Quando Ana entra no quarto para examiná-la, percebe que os ferimentos físicos são apenas a ponta do iceberg. Laura hesita em denunciar o agressor, temendo represálias. Ele disse que vai me encontrar, não importa onde eu vá, sussurra, com a voz trêmula. Ana sente uma conexão profunda com a jovem. Ela sabe exatamente como é viver sob a sombra de um agressor. Sem querer expor sua própria história, decide ajudar Laura de forma discreta. Durante a consulta, Ana compartilha informações sobre abrigos e serviços jurídicos, garantindo que tudo seja feito em sigilo. Laura parece aliviada, mas ainda assustada. Você já passou por isso? Pergunta Laura, hesitante. Ana desvia o olhar, incapaz de responder diretamente. Em vez disso, diz apenas: eu sei o que você está sentindo. E quero que saiba que não está sozinha. Enquanto cuida de Laura, Ana começa a refletir sobre quantas outras mulheres enfrentam situações semelhantes. No hospital, ela já viu muitas vítimas de violência doméstica. Algumas chegam com ossos quebrados, outras com cicatrizes profundas que jamais desaparecerão completamente. Mas o que mais a preocupa são as marcas invisíveis, o medo constante, a culpa, a sensação de que não há saída. Ana sabe que essas feridas emocionais podem ser ainda mais difíceis de curar do que as físicas. Nesse meio tempo, Ana conhece Rafael, um psicólogo que trabalha com vítimas de trauma no hospital. Ele nota a tensão constante em Ana e a incentiva a cuidar melhor de si mesma. Você ajuda tantas pessoas aqui, mas quem está ajudando você? Pergunta ele, gentilmente. Ana resiste no início, mas aos poucos começa a abrir-se para Rafael. Eles começam a conversar regularmente, e Ana sente uma leveza que há muito tempo não experimentava. Rafael se torna um aliado inesperado, alguém em quem ela pode confiar sem medo de julgamento. Rafael é diferente de qualquer pessoa que Ana já tenha conhecido. Ele é calmo, empático e extremamente perspicaz. Consegue enxergar além da máscara de força que Ana usa todos os dias. Durante uma dessas conversas, ele faz uma observação que a deixa desconfortável. Você sabe, Ana, às vezes a gente precisa salvar a si mesmo antes de poder salvar os outros. Ela fica em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Quer negar, dizer que está bem, que só está cansada. Mas algo dentro dela sabe que ele está certo. Quando Ana volta para casa, encontra Gustavo esperando-a com uma garrafa de vinho e um pedido de desculpas ensaiado. Eu sei que andei estressado ultimamente, diz ele, com um sorriso que não chega aos olhos. Mas prometo que vou mudar. Ana quer acreditar nele, mas sabe que essas palavras são vazias. A conversa termina com Gustavo ameaçando expô-la publicamente caso ela o confronte novamente. Você sabe o que aconteceria com sua reputação se alguém descobrisse o que realmente acontece aqui dentro, diz ele, friamente. Ana sente o peso dessas palavras enquanto se deita na cama. Ela sabe que Gustavo está certo. Sua carreira poderia ser arruinada se a verdade viesse à tona. Mas até quando ela será capaz de suportar essa situação? Enquanto olha para o teto, pensa em Laura e nas outras mulheres que atende no hospital. Quantas delas também vivem com medo de perder tudo se contarem suas histórias? No dia seguinte, Ana decide visitar Laura novamente. Ela leva consigo alguns panfletos de abrigos secretos e números de contato de advogadas especializadas em violência doméstica. Ao entregar os papéis para Laura, Ana diz: esses lugares existem para proteger mulheres como você. Eles podem te dar abrigo, apoio jurídico e até ajuda psicológica. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Laura pega os papéis com as mãos trêmulas,
mas seus olhos brilham com um lampejo de esperança. Mais tarde, Ana encontra Rafael na cantina do hospital. Eles conversam sobre Laura e sobre o impacto que a violência doméstica tem na vida das mulheres. Sabe, eu sempre quis fazer algo maior, confessa Ana. Algo que pudesse ajudar não apenas a reconstruir rostos, mas também vidas. Rafael sorri, incentivando-a a explorar essa ideia. Talvez seja a hora de você usar sua dor para criar algo positivo, sugere ele. As palavras ficam ecoando na mente de Ana durante o resto do dia. De volta ao consultório, Ana começa a rabiscar ideias em um caderno. Pensa em como poderia usar suas habilidades cirúrgicas para ajudar mulheres como Laura, oferecendo tratamentos gratuitos ou subsidiados. Também imagina uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais e advogadas, que pudesse oferecer suporte integral às pacientes. A ideia começa a tomar forma em sua mente, mas ela sabe que há muitos obstáculos pela frente. Dinheiro, burocracia, resistência de colegas. Tudo isso pesa sobre seus ombros. Ainda assim, pela primeira vez em anos, Ana sente que talvez haja uma luz no fim do túnel. Talvez ela possa transformar sua própria dor em algo significativo. Talvez, apenas talvez, ela possa ajudar outras mulheres a encontrarem a força que ela ainda busca dentro de si mesma. Enquanto fecha o caderno com suas anotações, Ana olha pela janela do consultório. Lá fora, o sol está se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados. Ela respira fundo, sentindo uma mistura de medo e esperança. Será que ela finalmente encontrou um propósito maior para sua vida? Ou será que Gustavo fará de tudo para impedir que ela siga esse caminho? Ana está em seu consultório, revisando prontuários, quando recebe uma ligação de Laura. Sua voz trêmula revela que o agressor a encontrou e a ameaçou novamente. Ana sente um nó na garganta ao perceber que Laura está em perigo real. Ele me seguiu até o mercado hoje, diz Laura, quase sussurrando. Disse que vai me matar se eu não voltar para casa. Ana tenta manter a calma enquanto escuta, mas seu coração dispara. Ela sabe exatamente como é viver sob essa ameaça constante. Sem perder tempo, ela entra em contato com Rafael, que já havia oferecido ajuda anteriormente. Juntos, eles organizam um plano para colocar Laura em segurança. Rafael sugere levá-la para um abrigo secreto administrado por uma ONG especializada em proteger vítimas de violência doméstica. Ana concorda e, após algumas horas tensas, Laura é retirada de sua casa por uma equipe treinada. Durante o processo, Ana acompanha tudo à distância, preocupada com cada detalhe. Quando finalmente recebe a confirmação de que Laura está segura, sente um alívio momentâneo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começa a incomodar. Enquanto ajuda Laura, Ana não consegue deixar de pensar em sua própria situação. Quantas vezes ela já esteve no lugar de Laura, tremendo de medo e sem saber o que fazer? Porque ela ainda está presa àquele ciclo de violência. Essas perguntas ecoam em sua mente enquanto ela volta para casa, sabendo que Gustavo estará lá esperando por ela. Nos últimos dias, Gustavo tem estado mais controlador do que nunca. Ele descobriu que Ana passou mais tempo fora de casa e começou a questioná-la sobre isso. Você anda trabalhando demais ultimamente, ele diz durante o jantar, com um tom casual que esconde uma insinuação perigosa. Ou será que há algo mais acontecendo? Ana engole em seco, tentando evitar o confronto. Responde que apenas está dedicando-se a um novo projeto no hospital, mas Gustavo não parece convencido. No dia seguinte, Gustavo invade o consultório de Ana no hospital, causando uma cena constrangedora na frente dos colegas. Ele entra furioso, ignorando os olhares chocados das enfermeiras e pacientes. Você está me traindo, Ana, grita ele, agarrando-a pelo braço. Ana tenta acalmá-lo, mas ele a puxa para fora do hospital. A cena chama a atenção de todos, e Ana sente vergonha e humilhação. É nesse momento que ela percebe que não pode mais esconder a verdade. Mais tarde, quando Ana volta para casa, encontra Gustavo à sua espera. Ele está sentado no sofá, com uma expressão sombria no rosto. Eu sei que você anda mentindo para mim, diz ele, friamente. Antes que ela possa responder, ele explode em fúria, empurrando-a contra a parede. Desta vez, porém, algo muda. Ana sente uma raiva que nunca havia sentido antes. Ela revida, lutando para se libertar. Os dois trocam palavras duras, e Gustavo a agride violentamente. Quando ele finalmente a solta, ela corre para fora de casa, sangrando e tremendo, mas viva. Ana liga para Rafael, desesperada. Ele atende imediatamente e a acolhe em sua casa. É a primeira vez que ela foge de Gustavo. Enquanto se refugia no sofá da casa de Rafael, Ana começa a processar tudo o que aconteceu.
Ela sente dor física, sim, mas também uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez, ela enfrentou Gustavo diretamente. Não foi fácil, mas algo dentro dela mudou. Nos dias seguintes, Ana começa a pensar seriamente em denunciar Gustavo. Rafael a apoia completamente, explicando os passos legais que ela precisa tomar. Você não pode continuar vivendo assim, diz ele, com firmeza. Você merece ser livre. Ana hesita no início, temendo as consequências. E se Gustavo usasse sua influência como advogado para virar o jogo contra ela? E se sua carreira fosse arruinada? Mas, aos poucos, ela percebe que não há outra saída. Decidida, Ana registra um boletim de ocorrência e solicita uma medida protetiva contra Gustavo. O processo é longo e exaustivo, mas ela sente que está dando o primeiro passo rumo à liberdade. Enquanto isso, continua a ajudar Laura, que agora está em um abrigo seguro. As duas conversam regularmente, e Ana percebe que ambas estão se reconstruindo, cada uma à sua maneira. Durante esse período, Ana também começa a refletir sobre sua ideia de abrir uma clínica especializada em reconstrução facial para vítimas de violência doméstica. Conversando com Rafael, ela concebe planos mais concretos. Imagine quantas mulheres poderiam se beneficiar de algo assim, diz Rafael, animado. Você poderia oferecer não apenas cirurgias, mas também suporte psicológico e jurídico. Ana sente um calor no peito ao imaginar a possibilidade de ajudar outras mulheres a recuperarem sua dignidade. Mas nem tudo são flores. Gustavo continua a ameaçá-la indiretamente através de mensagens e telefonemas. Você vai se arrepender disso, escreve ele em uma mensagem. Ana sente um arrepio ao ler as palavras, mas desta vez, ela não se deixa intimidar. Ela sabe que está fazendo a coisa certa, mesmo que seja difícil. Enquanto se prepara para enfrentar o julgamento e planeja os próximos passos para sua clínica, Ana percebe que sua vida está prestes a mudar para sempre. Ela ainda tem medo, claro, mas há algo mais forte dentro dela agora: determinação. Determinação para lutar por si mesma, por Laura e por todas as outras mulheres que vivem sob o peso da violência. Ana fecha os olhos por um momento, tentando imaginar como seria sua vida sem Gustavo. Será que ela terá coragem de seguir em frente, mesmo sabendo que ele fará de tudo para destruí-la? Ou será que o medo ainda vai prevalecer? Ana desperta no sofá da casa de Rafael, envolta em um cobertor macio. Ela olha ao redor, ainda assustada, mas sentindo-se segura pela primeira vez em anos. A luz do amanhecer entra suavemente pelas janelas, projetando sombras longas no chão. O silêncio da manhã é interrompido apenas pelo som distante dos carros na rua e pelo tic-tac do relógio na parede. Ana respira fundo, tentando acalmar os nervos. Sabe que a batalha contra Gustavo está apenas começando, mas, pela primeira vez, ela sente que há uma chance real de escapar. Rafael entra na sala com 2 xícaras de café fumegante. Ele sorri gentilmente ao entregá-la uma delas. Como você está se sentindo? Pergunta ele, sentando-se ao seu lado. Ana hesita antes de responder. Eu não sei, diz ela, finalmente. É como se eu estivesse flutuando entre o medo e a esperança. Rafael assente, compreensivo. Você fez algo incrivelmente corajoso ontem à noite, diz ele. Mas agora vem a parte mais difícil, enfrentar tudo isso de frente. Ana sabe que Rafael está certo. Denunciar Gustavo foi apenas o primeiro passo. Agora, ela precisa lidar com as consequências emocionais e legais dessa decisão. Durante o café da manhã, eles conversam sobre o processo judicial. Rafael explica que, como advogado, Gustavo vai tentar usar todas as suas conexões para intimidá-la e desacreditá-la. Mas você não está sozinha, acrescenta ele. Vou te ajudar em cada etapa do caminho. Essas palavras trazem algum conforto para Ana, mas ela sabe que o caminho será árduo. Enquanto toma pequenos goles do café, sua mente começa a vagar para outras questões. Ela pensa em Laura, que agora está segura no abrigo. Pensa nas outras mulheres que atende no hospital, muitas delas marcadas por cicatrizes visíveis e invisíveis. E, principalmente, pensa em si mesma, na mulher que ela era antes de conhecer Gustavo e na mulher que ela poderia ser novamente. Nesse momento, Ana percebe que fugir de Gustavo foi mais do que apenas um ato de sobrevivência física, foi também o início de uma reconstrução interior. Ela sempre foi alguém que dedicava sua vida a cuidar dos outros, mas nunca parou para cuidar de si mesma. Talvez fosse hora de mudar isso. Nos dias seguintes, Ana começa a frequentar sessões de terapia com uma psicóloga recomendada por Rafael. É difícil abrir-se completamente, especialmente porque ela sempre achou que deveria ser forte demais para precisar de ajuda.
Mas, aos poucos, ela começa a compartilhar suas experiências e sentimentos. A psicóloga, uma mulher calma e empática chamada Doutora Clara, ajuda Ana a entender que a violência doméstica não é culpa da vítima. Você não merece o que aconteceu com você, diz Doutora Clara durante uma das sessões. E o fato de você estar aqui, lutando para sair dessa situação, já é uma vitória enorme. Enquanto trabalha em sua própria cura, Ana continua a planejar a clínica especializada em reconstrução facial para vítimas de violência doméstica. Ela encontra inspiração em suas próprias feridas, tanto físicas quanto emocionais. Cada ideia que surge em sua mente é alimentada pela dor que ela sentiu e pela esperança de que outras mulheres possam encontrar força onde ela encontrou. Durante uma reunião com Rafael, Ana compartilha seus planos detalhados para a clínica. Quero que seja mais do que um lugar para cirurgias, diz ela. Quero oferecer suporte psicológico, jurídico e até mesmo treinamento profissional para as mulheres que forem atendidas lá. Quero que elas saibam que não estão sozinhas. Rafael fica impressionado com a visão de Ana. Isso pode ser revolucionário, diz ele. Mas também vai exigir muito trabalho e recursos. Ana sabe que ele está certo. Para transformar essa ideia em realidade, ela precisará de patrocinadores, parceiros e apoio institucional. Começa a procurar colegas médicos e empresários que possam se interessar pelo projeto. Alguns se mostram entusiasmados e prometem contribuir financeiramente. Outros, no entanto, são céticos. Você realmente acha que isso vai funcionar? Pergunta um colega cirurgião durante uma conversa informal. As pessoas podem achar que você está usando sua história pessoal para ganhar publicidade. Essas palavras machucam Ana profundamente, mas ela decide não se deixar abalar. Sabe que sua motivação é genuína e que o impacto da clínica pode ser transformador. Além disso, ela tem algo que nunca teve antes: propósito. Esse propósito dá forças para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto avança com os preparativos para a clínica, Ana recebe uma carta enviada por Gustavo através de seu advogado. As palavras são duras e ameaçadoras. Se você continuar com isso, vou garantir que sua carreira seja destruída. Ana sente um arrepio ao ler a mensagem, mas desta vez, ela não se deixa intimidar. Em vez de sucumbir ao medo, ela usa a carta como combustível para seguir em frente. Ele não vai me parar, diz ela a Rafael, com firmeza. Não depois de tudo o que passei. Ao mesmo tempo, Ana mantém contato regular com Laura, que está começando a reconstruir sua vida no abrigo. Laura conta que começou a fazer terapia e até arrumou um emprego temporário em uma padaria próxima. Eu nunca imaginei que seria capaz de fazer isso, diz ela durante uma ligação. Mas saber que você também está lutando me dá coragem. Ana sorri ao ouvir essas palavras. Sente que, de alguma forma, ambas estão se salvando mutuamente. No hospital, Ana continua a trabalhar com dedicação, mas agora há algo diferente em sua postura. Ela não é mais apenas a cirurgiã brilhante que todos admiram, é também uma mulher que está aprendendo a se reconstruir. Seus colegas notam a mudança e alguns até comentam sobre isso. Você parece mais leve ultimamente, diz uma enfermeira durante uma pausa no expediente. Ana sorri. Talvez eu esteja, responde, simplesmente. À medida que os dias passam, Ana percebe que sua jornada de cura está intrinsecamente ligada à criação da clínica. Cada passo que dá em direção à liberdade pessoal também a aproxima de realizar seu sonho de ajudar outras mulheres. Ela começa a ver sua dor não como uma fraqueza, mas como uma força. Uma força que pode transformar vidas, incluindo a dela própria. Enquanto fecha o caderno onde anotou novas ideias para a clínica, Ana olha pela janela. Lá fora, o céu está limpo, sem nuvens. Ela respira fundo, sentindo uma mistura de medo e esperança. Será que ela conseguirá superar as ameaças de Gustavo e transformar sua dor em algo positivo? Ou será que o passado ainda vai voltar para assombrá-la? Ana está em um tribunal lotado, cercada por jornalistas e curiosos. Ela respira fundo antes de subir ao banco de testemunhas para depor contra Gustavo. O ambiente é tenso, com murmúrios ecoando pelas paredes enquanto os presentes aguardam ansiosamente o desenrolar do julgamento. Ana sente o peso dos olhares sobre ela, mas tenta manter a postura firme. Sabe que este é um momento decisivo, não apenas para sua liberdade, mas também para sua dignidade. O julgamento é difícil. Gustavo, sempre habilidoso em manipular as pessoas ao seu redor, tenta transformar a narrativa a seu favor. Seu advogado faz perguntas insidiosas, buscando retratar Ana como uma mulher instável e emocionalmente frágil. A senhora já foi diagnosticada com algum transtorno psicológico? Pergunta ele, com um sorriso falso no rosto. Ana aperta as mãos no colo,
tentando controlar a raiva que borbulha dentro dela. Não, responde ela, com firmeza. Eu sou uma profissional dedicada e comprometida com meu trabalho. Mas as perguntas não param por aí. O advogado de Gustavo questiona suas longas horas no hospital, sugerindo que ela negligenciava o casamento. A senhora passava mais tempo no trabalho do que com seu marido, não é verdade? Ana sente o calor subir ao rosto, mas mantém a calma. Eu sou cirurgiã, diz ela. Meu trabalho exige dedicação. Isso não significa que eu negligenciei meu relacionamento. Cada palavra que sai de sua boca é cuidadosamente escolhida, como se estivesse realizando uma cirurgia verbal, costurando cada frase para proteger sua verdade. Rafael está na plateia, observando tudo com atenção. Ele percebe o esforço que Ana está fazendo para permanecer composta, mesmo sob pressão. Durante o intervalo, ele vai até ela e a encoraja. Você está indo muito bem, diz ele, segurando suas mãos. Não deixe que eles te abalem. Ana sente, mas seus olhos revelam um cansaço acumulado. Ela sabe que ainda há muito pela frente. No segundo dia do julgamento, Laura também é chamada para depor. A jovem entra no tribunal hesitante, os olhos fixos no chão. Quando começa a falar sobre sua própria experiência com violência doméstica, sua voz treme, mas ela não desvia o olhar. Eu sei o que é viver com medo todos os dias, diz ela, olhando diretamente para Ana. E sei que Ana entende isso melhor do que ninguém. As palavras de Laura tocam profundamente Ana, que sente lágrimas brotarem em seus olhos. É um momento de conexão silenciosa entre as duas mulheres, ambas lutando contra o mesmo monstro invisível. Ao final do julgamento, Gustavo é condenado à prisão preventiva, embora o veredito final ainda esteja pendente. Para Ana, é uma vitória parcial, mas significativa. Ela sai do tribunal cercada por flashes de câmeras e microfones. Jornalistas gritam perguntas, mas ela ignora todos eles, caminhando rapidamente em direção ao carro de Rafael. Dentro do veículo, ela fecha os olhos e solta um suspiro longo. Isso foi surreal, diz ela, quase sussurrando. Rafael coloca uma mão em seu ombro. Você foi incrível, responde ele. Mas ainda não acabou. Paralelamente ao julgamento, Ana avança com os planos para sua clínica especializada em reconstrução facial para vítimas de violência doméstica. Ela recebe doações de colegas médicos, empresários e até mesmo pacientes que foram tocados por sua história. A clínica começa a tomar forma fisicamente, com reformas sendo feitas em um prédio antigo que ela conseguiu alugar com a ajuda de patrocinadores. Ana passa horas supervisionando cada detalhe, desde a decoração das salas até a contratação de uma equipe multidisciplinar. Mas nem tudo são flores. Alguns membros da comunidade médica começam a questionar suas motivações pessoais. Durante uma reunião com o conselho do hospital onde trabalha, um dos diretores levanta preocupações sobre o impacto que a clínica pode ter na reputação institucional. Você está misturando sua vida pessoal com sua carreira, diz ele, com um tom de reprovação. Isso pode gerar conflitos de interesse. Ana fica furiosa, mas se contém. Essa clínica não é sobre mim, responde ela, com firmeza. É sobre ajudar mulheres que precisam de suporte integral. Se isso for um problema para vocês, então talvez seja a hora de repensarmos nossas prioridades. Enquanto lida com essas resistências, Ana também enfrenta ameaças indiretas de Gustavo. Ele envia mensagens através de intermediários, prometendo vingança caso ela continue com o processo judicial e a clínica. Você vai pagar por isso, diz uma mensagem anônima que chega ao celular dela. Ana sente um arrepio, mas decide não recuar. Ela sabe que está fazendo algo maior do que si mesma e que o preço da liberdade muitas vezes é alto. No dia da inauguração da clínica, Ana está nervosa, mas animada. Tudo está pronto, as salas estão equipadas, a equipe está treinada e as primeiras pacientes já estão agendadas. Mas, quando ela chega ao local, encontra Gustavo esperando por ela. Ele conseguiu fugir temporariamente da prisão preventiva e aparece disfarçado, causando pânico entre as pacientes e funcionários. Você realmente achou que poderia me derrotar, diz ele, com um sorriso cruel no rosto. Ana sente o coração disparar, mas desta vez, ela não foge. Protegida por seguranças contratados previamente, ela enfrenta Gustavo diretamente. Você não tem mais poder sobre mim, diz ela, com uma coragem que surpreende até a si mesma. Gustavo tenta atacá-la, mas é rapidamente contido pela polícia, que havia sido alertada sobre sua possível aparição. Enquanto ele é levado algemado, Ana sente uma sensação de alívio profundo. Este é o ponto de virada definitivo. Ela finalmente está livre. Com Gustavo preso novamente, Ana sente que pode respirar pela primeira vez.
Mas ela sabe que ainda há muito trabalho pela frente. A clínica é apenas o começo de algo maior, uma rede de apoio que pode mudar vidas. Enquanto observa as mulheres que chegam para serem atendidas no primeiro dia, Ana percebe que sua dor transformou-se em propósito. Ela não é mais apenas uma vítima, é uma sobrevivente, uma líder, uma construtora de novos começos. Ao final do dia, Ana senta-se em sua mesa na clínica, olhando para as fotos das primeiras pacientes. Ela sorri, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Mas, no fundo, sabe que sua jornada ainda não terminou. Será que ela conseguirá manter essa força diante dos próximos desafios? Ou será que o passado ainda guarda mais surpresas? A clínica está lotada no primeiro dia de atendimento. Mulheres de diferentes idades e origens chegam em busca de ajuda. Algumas estão acompanhadas por familiares, outras sozinhas, mas todas carregam marcas visíveis ou invisíveis da violência que enfrentaram. Ana supervisiona tudo com atenção meticulosa, determinada a fazer a diferença. Ela anda de sala em sala, cumprimentando pacientes, conversando com médicos e coordenadores, e garantindo que cada detalhe esteja perfeito. Mas, apesar do caos organizado ao seu redor, ela sente uma calma estranha, como se estivesse finalmente encontrando seu lugar no mundo. Desde o confronto com Gustavo na inauguração da clínica, Ana tem vivido em um estado de alerta constante. A prisão dele foi reforçada após sua tentativa de fuga, mas ela sabe que ele ainda é uma ameaça potencial. Mesmo assim, ela decidiu seguir em frente, focada em transformar sua dor em algo maior. Agora, enquanto observa as mulheres sendo atendidas, Ana percebe que cada uma delas carrega histórias semelhantes às suas. E isso a motiva ainda mais a continuar lutando. No entanto, a tensão cresce à medida que o dia avança. A equipe da clínica está sobrecarregada com um grande número de pacientes, e alguns problemas logísticos começam a surgir. Um dos geradores de energia falha durante uma cirurgia, causando pânico momentâneo. Ana interrompe o que está fazendo para ajudar a resolver a situação, mantendo a calma enquanto orienta os técnicos. Temos que garantir que isso não aconteça novamente, diz ela ao engenheiro responsável, com firmeza. Essas mulheres confiam em nós com suas vidas. Enquanto isso, Rafael aparece na clínica para oferecer apoio. Ele traz consigo notícias preocupantes. Gustavo conseguiu enviar uma carta para Ana através de seus advogados. As palavras são duras e provocativas. Você pode ter me prendido, mas eu ainda controlo você. Ana sente um arrepio ao ler a mensagem, mas decide não deixar que isso a abale. Ele está tentando me intimidar, diz ela a Rafael. Mas não vai funcionar. Eu já superei isso. Rafael concorda, mas insiste que eles precisam tomar precauções extras. Ele sugere contratar segurança adicional para a clínica e para Ana pessoalmente. Não podemos correr riscos, diz ele. Ana hesita, mas acaba aceitando. Sabe que Rafael está certo. A segurança das pacientes e da equipe deve ser prioridade. Mais tarde, Ana recebe uma visita inesperada, Laura, que agora trabalha como voluntária na clínica. Ela está radiante, com um sorriso que reflete a nova confiança que ganhou desde que começou a reconstruir sua vida. Eu queria te agradecer pessoalmente, diz Laura, emocionada. Você mudou minha vida. Ana sorri, tocada pelas palavras. Não foi só eu, responde. Você também fez sua parte. Você foi incrivelmente corajosa. As duas compartilham um abraço longo, um momento de conexão profunda entre duas sobreviventes. Mas, enquanto a clínica próspera e as histórias de sucesso começam a surgir, Ana percebe que ainda há forças externas tentando sabotá-la. Alguns membros da comunidade médica continuam a criticar sua iniciativa, argumentando que ela está usando sua história pessoal para ganhar publicidade. Durante uma entrevista para um jornal local, um repórter faz perguntas incômodas sobre sua relação com Gustavo e como isso influenciou a criação da clínica. Essa clínica não é sobre mim, responde Ana, com firmeza. É sobre dar voz e suporte a mulheres que foram silenciadas por muito tempo. As críticas públicas começam a afetar a reputação da clínica. Doações prometidas são canceladas, e alguns parceiros se distanciam. Ana sente o peso disso, mas não desiste. Ela convoca uma reunião com sua equipe para discutir estratégias de comunicação e fortalecer a imagem da clínica. Nós não podemos permitir que essas pessoas nos abalem, diz ela. Nosso trabalho é importante demais para ser desacreditado por mentiras. Durante essa reunião, uma das psicólogas da equipe faz uma sugestão poderosa: convidar algumas das pacientes para compartilhar suas histórias publicamente. Elas podem mostrar ao mundo o impacto real do nosso trabalho, diz a psicóloga. Ana hesita inicialmente, preocupada com a exposição das mulheres,
mas decide consultar as pacientes diretamente. Para sua surpresa, muitas delas se voluntariam imediatamente. Quero que outras mulheres saibam que elas não estão sozinhas, diz uma delas, com lágrimas nos olhos. Com as histórias das pacientes sendo divulgadas, a narrativa começa a mudar. Reportagens positivas sobre a clínica começam a aparecer na mídia, destacando o impacto transformador do projeto. Ana sente um alívio momentâneo, mas sabe que ainda há batalhas pela frente. No entanto, a tempestade final está prestes a chegar. Naquela noite, enquanto Ana está saindo da clínica, ela recebe uma ligação de Rafael. Sua voz está tensa. Gustavo fugiu novamente, diz ele. Eles perderam a guarda dele durante uma transferência. O coração de Ana para por um segundo. Ela sente o medo voltar, mas desta vez, ele vem acompanhado de uma raiva intensa. Ele não vai me parar, diz ela, com firmeza. Não depois de tudo o que construí aqui. Ana decide não esconder-se. Ela retorna à clínica e reúne sua equipe, explicando a situação. Precisamos proteger as pacientes e garantir que todos estejam seguros, diz ela. Seguranças são posicionados em pontos estratégicos, e um protocolo de emergência é ativado. Apesar do medo, Ana mantém a calma, inspirando confiança em todos ao seu redor. Na manhã seguinte, Gustavo aparece na porta da clínica, disfarçado como um entregador. Ele tenta entrar à força, mas é rapidamente contido pelos seguranças. Enquanto é levado embora pela polícia, ele grita ameaças contra Ana, mas ela não se abala. Desta vez, ela não sente medo, apenas determinação. Ao final do dia, Ana senta-se em sua sala, exausta, mas vitoriosa. Ela olha para as fotos das pacientes nas paredes, cada uma delas representando uma vida transformada. Sabe que ainda há desafios pela frente, mas também sabe que superou o pior. Gustavo não tem mais poder sobre ela. Ela é livre. Enquanto fecha os olhos por um momento, Ana pensa no futuro. A clínica está apenas começando, e há tanto mais a ser feito. Mas, pela primeira vez, ela sente que está pronta para enfrentar qualquer coisa. Será que ela finalmente encontrou a paz que tanto procurava? Ou ainda há mais capítulos a serem escritos em sua jornada? Um ano depois, Ana está em uma conferência internacional sobre violência doméstica, apresentando sua clínica como modelo de sucesso. O auditório está lotado, com centenas de pessoas, médicos, psicólogos, ativistas e sobreviventes, ansiosas para ouvir sua história. Ela caminha até o palco com passos firmes, vestindo um terninho elegante que reflete sua confiança renovada. Quando ela se posiciona atrás do púlpito, o burburinho na plateia se silencia, e todos os olhos estão fixos nela. Ana respira fundo antes de começar a falar. Quando decidi criar esta clínica, diz ela, com a voz calma mas carregada de emoção, eu não sabia ao certo se conseguiria realizá-la. Tudo o que eu tinha era uma dor profunda e uma esperança ainda maior. Ela faz uma pausa, olhando para a plateia. Hoje, posso dizer com orgulho que mais de 1000 mulheres já foram atendidas pela nossa equipe. E cada uma delas nos ensinou algo valioso, que a violência pode desfigurar nossos rostos, mas nunca deve roubar nossa dignidade. As palavras de Ana ecoam pelo auditório, provocando aplausos entusiasmados. Ela continua falando sobre os desafios enfrentados no início, as críticas, as ameaças, as resistências burocráticas, e como superou cada obstáculo com determinação e apoio. Essa clínica não foi construída apenas por mim, acrescenta ela. Foi construída por todas as mulheres que tiveram coragem de buscar ajuda, por cada membro da equipe que dedicou seu tempo e energia, e por aqueles que acreditaram neste projeto desde o início. Enquanto Ana fala, imagens de pacientes são projetadas no telão atrás dela. Há fotos de mulheres antes e depois das cirurgias, acompanhadas de depoimentos emocionantes sobre como suas vidas mudaram após passarem pela clínica. Uma das imagens mostra Laura, agora completamente recuperada, sorrindo enquanto trabalha como voluntária. Ana sorri ao ver a foto, lembrando-se de como Laura foi uma das primeiras pacientes e agora é uma das maiores defensoras do projeto. No final da apresentação, Ana recebe uma salva de palmas de pé. Muitos na plateia estão emocionados, alguns até choram. Após o evento, várias pessoas se aproximam para parabenizá-la e expressar interesse em replicar o modelo da clínica em outros países. Ana sente uma onda de gratidão e orgulho. Sabe que seu trabalho está inspirando mudanças reais no mundo. De volta ao hotel após a conferência, Ana senta-se à janela, observando a cidade iluminada à noite. Ela pensa em tudo o que aconteceu nos últimos meses. Gustavo foi finalmente condenado a uma longa pena de prisão, sem chance de liberdade condicional. A ameaça que pairava sobre ela desapareceu, mas Ana sabe que a verdadeira vitória não foi apenas contra ele,
foi contra o medo que ele representava. Ela também reflete sobre sua própria transformação. A mulher que um dia viveu presa em um ciclo de violência agora é uma líder respeitada, alguém que inspira outras mulheres a encontrarem força dentro de si mesmas. Ana percebe que sua jornada de cura não foi linear, houve momentos de dúvida, dor e até retrocesso. Mas, no final, ela aprendeu que liberdade não é apenas sobre escapar de algo, é sobre construir algo novo. Rafael entra no quarto do hotel, trazendo 2 taças de vinho. Ele sorri ao vê-la absorta em seus pensamentos. Você foi incrível hoje, diz ele, entregando-lhe uma das taças. Ana sorri de volta, tocada pelas palavras. Eu não teria conseguido sem você, responde ela, sinceramente. Os dois brindam ao futuro, sabendo que ainda há muito trabalho pela frente, mas também muitas conquistas para celebrar. Nos dias seguintes, Ana retorna à clínica, onde é recebida com abraços calorosos pela equipe e pelas pacientes. Laura está lá, ajudando novas mulheres a se adaptarem ao ambiente. Você viu as notícias? Pergunta Laura, animada. Sua apresentação viralizou nas redes sociais. As doações estão chegando de todos os lugares. Ana sorri, surpresa e grata. Sabe que esse reconhecimento vai permitir que a clínica expanda seus serviços e alcance ainda mais pessoas. Durante uma visita às salas de atendimento, Ana encontra uma jovem chamada Sofia, que acabou de chegar ao abrigo. Sofia tem marcas recentes no rosto e parece assustada, mas há algo em seus olhos que lembra Ana de si mesma anos atrás. Você não está sozinha, diz Ana, segurando gentilmente sua mão. Estamos aqui para te ajudar a reconstruir sua vida. Sofia assente, com lágrimas nos olhos, e Ana sente uma conexão imediata. Ela sabe que, assim como Laura um dia foi para ela, Sofia será mais uma mulher cuja história vai inspirar outras. Com o sucesso crescente da clínica, Ana decide lançar um programa de capacitação para médicos e profissionais de saúde que desejam replicar o modelo em outras regiões. Ela também começa a escrever um livro contando sua própria jornada, não apenas como uma forma de catarse pessoal, mas como um guia para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Não é fácil, diz ela durante uma entrevista para um programa de TV. Mas eu quero que todas as mulheres saibam que elas têm o poder de mudar suas vidas. Basta dar o primeiro passo. Ao final do ano, Ana organiza uma cerimônia especial na clínica para celebrar as conquistas alcançadas. Pacientes, funcionários, parceiros e apoiadores se reúnem no jardim recém-reformado, decorado com luzes cintilantes e flores coloridas. Ana faz um discurso emocionante, agradecendo a todos por fazerem parte dessa jornada. Esta clínica não é apenas um lugar, diz ela, com lágrimas nos olhos. É uma promessa de que, juntas, podemos reconstruir não apenas nossos corpos, mas também nossas vidas. Laura está ao lado dela, segurando sua mão. Rafael observa tudo de longe, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ana olha ao redor, vendo as mulheres que confiam nela, a equipe que a apoia e o futuro que se abre diante dela. Ela sabe que ainda há desafios pela frente, mas também sabe que está pronta para enfrentá-los. Naquela noite, Ana caminha sozinha pelo jardim da clínica, observando as estrelas. Ela pensa em tudo o que passou, os momentos de dor, os momentos de coragem, os momentos de vitória. Sabe que sua jornada não termina aqui, ela apenas começou. Mas, pela primeira vez, ela sente paz. Paz consigo mesma, com seu passado e com o futuro que está construindo. Obrigada, sussurra ela para o céu, como se falasse com todas as mulheres que vieram antes dela e aquelas que ainda virão. Por tudo.